No antes do 25 de Abril, Angola ou mesmo Moçambique tinham situações muito diferentes de quem vivia no continente. Independentemente de estarem a viver a guerra, e a guerra era visível mesmo na capital, bastava passar junto do hospital militar para perceber, e nós, curiosamente, vivíamos perto do hospital militar e tínhamos convívio com muitos militares feridos e outros que depois morriam, e nós assistíamos, digamos, a todo esse pesar, e portanto nós sentíamos claramente que era uma guerra que obviamente não ia levar a lado nenhum e que estávamos isolados no mundo. Eu estou a dizer isto porque eu tinha a família nos dois lados do conflito e, portanto, tinha uma parte da família que era combatente, num dos partidos, neste caso num dos movimentos de libertação, que era o caso da FENELA, e depois tinha a parte da família muito mais ligada ao regime, e, portanto, a própria família, que era muito tolerante e que discutia todos os assuntos, era uma família que, nesse aspecto, tinha a noção perfeita que mais tarde ou mais cedo teria que haver independência e teria que ser constituída a autodeterminação de Angola, de Moçambique e de todos esses países. Portanto, eu tinha esse conhecimento, mesmo jovem, porque tinha gente na família que tinha vindo do Congo Belga, que era o caso do meu pai, e tinha gente na família que fazia parte dos movimentos de libertação, o irmão da minha tia. E, portanto, tinha uma situação privilegiada, mas também muito tolerante por uma família que comungava muito a religião e isso ajudava muito a tentar compreender todos os fenómenos políticos. Os E, portanto, houve uma impactos, grande... hein, general? Os impactos eram muito fortes, né? Nas famílias, na sociedade. Sim, os impactos eram enormes, designadamente quando chegava a altura dos meninos com 17, 18 anos irem para as Forças Armadas, irem serem recrutados, era todo o medo de que também pudesse ir para combate e vir a morrer, seja em Angola, seja na Guiné, porque isso depois também nunca era possível saber para onde é que eles iam. E, portanto, esse era o terror das mães. As mães tinham noção clara de que quando se aproximava a altura, obviamente que era um momento muito crítico e havia aqueles que estavam mais ligados a movimentos políticos que obviamente depois tomavam outro tipo de medida ou estudavam muito e, porque tinham posses e portanto adiavam, digamos, o recrutamento, ou aqueles que inclusivamente abandonavam o país. Nesse período, sobretudo a partir de 1967, há um número considerável de portugueses que imigram, sobretudo para a França, e essa imigração não tem a ver só com pobreza, tem a ver também fundamentalmente, porque eram homens jovens, tem a ver com a tentativa de fugir ao serviço militar e de fugir à guerra em África. Portanto, isso aconteceu, há indicadores, inclusivamente, de deserção, que são acentuados sobretudo a partir de 1967. Independentemente disso, aquilo que era transmitido pelo regime e que as pessoas sentiam em geral, era que efetivamente todos aqueles territórios eram territórios portugueses, historicamente, e eram territórios que devíamos defender até à última gota de sangue. Portanto, era a imagem que era transmitida, não é? Politicamente, e algumas pessoas, obviamente, que não tendo outro tipo de informação, acreditavam piamente. E foram os combatentes, e efetivamente, foram os homens que estavam no mato, que tinham mais alguma informação, que depois jovens capitães, que já tinham feito 2 e 3 comissões, que foram muito corajosos. É mais difícil fazer o 25 de Abril do que combater em Angola ou combater em Moçambique, segundo eles diziam, e aquilo que nós também percebemos, porque obviamente quem avançou para o movimento, porque tinha havido um primeiro movimento, como sabe, no 16 de março de 74, que falhou, e depois quando vem o 25 de Abril, e estamos todos a lembrar do capitão Salgueiro Maia, é preciso uma coragem muito grande. A gente sabe que vai sair com a tropa compreende, mas depois a oposição não compreendeu, como foi em 16 de março, e eles foram presos. O Salgueiro Maia, quando sai de Santarém, obviamente despediu-se da mulher, pensando que poderia não voltar e ficaria preso mais uma série de anos. Portanto, é também um ato de coragem fazer o golpe que se transformou, como vocês disseram na peça, numa verdadeira revolução, exatamente porque o povo imediatamente esteve ao lado, até porque o regime estava podre, e, portanto, o próprio regime político estava numa situação já degradada e, portanto,
o povo, quando vem para a rua, impossibilita, digamos, a reação. Houve mortos, ninguém fala nos mortos, houve 5 mortos, e depois mais um polícia no segundo dia, e esses mortos tiveram a ver com, digamos, a tentativa da PIDE de segurar as suas instalações, portanto, a polícia política, e, portanto, infelizmente não se fala muito disso, mas foi um dia de tanta alegria, de tanta liberdade, digamos, de esperança na democracia, que as pessoas, obviamente, comparado com outros golpes ao longo do mundo, designadamente até no Brasil, e tivemos situações dessas na Argentina, e tivemos situações dessas também noutros países, como a Grécia, como a própria Turquia, em que houve mortandade, em que houve situações muito complicadas. Aqui em Portugal, felizmente, é um golpe militar / revolução que constitui uma referência mundial. Nós tivemos a organização de um seminário internacional, exatamente sobre intervenções militares em jeito de golpe de Estado, e, portanto, a nível mundial, e, portanto, Portugal, e esta revolução foi considerada como uma revolução de referência pela luta pela liberdade, pela luta pela democracia, pela maneira como ela decorreu pacífica,